Alegria de receber comigo aqui um grande amigo, pastor Luiz. Tudo bem, pastor Luiz? Como que você está? Graça e paz, muito boa tarde aos amigos aí, meu amigo pastor Washington. Faz tempo que não nos víamos e estou muito feliz de estar aqui nessa tarde, né? Estar com o irmão que é um companheiro de obra, de caminhada, né? Glória a Deus. Fizemos muitas coisas juntos e vamos fazer ainda muito mais, até Jesus voltar. Amém, irmãos? E era desde a semana passada, era para o pastor estar aqui com a gente, né? Mas por alguns motivos não foi possível nós estávamos aqui, estar aqui por causa de um compromisso que a gente tinha. Mas hoje deu certo. E hoje nós temos um assunto que nós vamos tratar aqui que é muito interessante, né, pastor? Que é um assunto falando sobre apostasia. Né? É um tema forte, apostasia. É um tema que não é muito falado ultimamente, parece que algumas pessoas têm medo de falar acerca de apostasia, né? É como se fosse um dedo na ferida, né? Isso, é exatamente isso. E é importante falar porque, assim, é um assunto muito atualizado hoje na igreja, né? Porque a igreja hoje, eu falo da igreja de uma forma geral, né? Está se abrindo muito mão da sã doutrina de Cristo, né? Se referindo a palavra, né? Agora, até recentemente, né, o pessoal, os políticos, deputados, né, o próprio governo federal, eles conseguiram criar uma lei lá para que não alterasse a Bíblia Sagrada, né? Que estavam querendo modificar, tirar lá os versículos que, né? Estavam querendo não, já tem versões de Bíblia, pastor, que tem textos alterados, né? Ainda mais com essa tal da inclusão agora de gênero, já tem cartas de Paulo sendo mudadas. Meu Deus, que prova, hein? Já hoje mesmo eu recebi um relato de um texto paulínio, né? Com alteração lá sobre aqueles pronomes neutros. Então fica difícil. Então falar de apostasia é o que coloca o dedo na ferida, porque as pessoas não querem ouvir isso. Não querem ouvir porque a apostasia no século XXI, ela chega a ser um pouco diferente do que era na época da igreja primitiva. Por quê? A apostasia no século XXI, ela se comporta da maneira que a igreja se torna o seu mundo e ela tem que ser do seu jeito. Na apostasia na época de Paulo, saía-se fora, abandonava, né? Porque se você for no original, no grego, a palavra apostasia, ela é literalmente isso, é você mudar de opinião. Isso. Você está convivendo com opinião, você é cristão e de repente você muda de opinião e sai. Só que a igreja do século XXI está usando a apostasia como: eu tenho uma igreja, eu tenho um ministério, eu sou um grande líder e eu transformo aquilo no que eu quero. Isso é verdade, é isso mesmo. Ou seja, a pessoa ela não sai do convívio, ela continua no convívio ou no ministério, e ela faz daquilo da igreja, do ministério, que ela acha melhor fazer, aquilo que ela queira fazer, né? Convertendo o evangelho ao seu bel prazer, né? Tornando o evangelho aquilo que é da maneira que ele quer. E o evangelho de Cristo, o pastor falou algo interessante aí, o que está acontecendo é que está se esquecendo do primordial, da primícia do evangelho, daquilo que é principal do evangelho, para fazer aquilo que é beneficente a si mesmo. E hoje, esse tema de hoje, ele é muito profundo, pastor, porque é justamente por conta disso, porque assim, a gente temos a doutrina bíblica e nós temos a liturgia ministerial. Quando se trata de liturgia ministerial, não tem nenhum tipo de problema, o pastor de repente ele mexer na liturgia, enfim. Agora, quando se trata dos princípios constituídos por Deus, são inegociáveis, né? Não tem como mudar, não tem como pegar um sistema de uma igreja, você adotar alguns métodos doutrinários, né, contradizendo a palavra de Deus, você implantar na igreja. Isso não tem como, né? Eu até anotei aqui um versículo, né, em Gálatas, capítulo 1 e o verso 8, onde o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncia um evangelho diferente do que vós pregamos, seja considerado maldito. Então, quer dizer, quando se trata dos princípios constituídos pela palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele fala que até mesmo, né, se referindo a ele,
aos irmãos, aos grandes teólogos, ou até mesmo um anjo de Deus, desça do céu, e anunciar um outro evangelho, um evangelho diferente, ele fala que tem que ser maldito. Então, o que eu vejo aqui é que hoje, em pleno século XXI, pastor, tem muitas pessoas que não estão dando importância para isso daqui, né? As pessoas não estão dando importância para isso que Paulo falou. Então, existem muitas heresias que estão ferindo, né? Ferindo o texto bíblico, e as pessoas não estão se importando. Exatamente. Por quê? Porque perdeu-se o temor a Deus. Algumas pessoas, elas começam... eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Veja bem, a pessoa, ela aceita Cristo, ela vai para Jesus, ela tem uma metanoia, uma mudança de vida, e aí, daquela mudança de vida, ela começa... Isso pode ter acontecido com você, isso pode ter acontecido com a sua própria pessoa. E aí, acontece de ter aquela transformação de vida, aí Deus o chama como um líder. E aí que está o problema. Muitos líderes hoje estão se achando amigo de Deus, no sentido de que eu posso fazer qualquer coisa, ou de ser um semideus, achando que a punição não virá. Olha o que o apóstolo Paulo também disse para Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta, no versículo 1. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitadores, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Só que esse amigo é diferente do que eu falei. Esse amigo é aquele parceiro, aquele que anda junto, aquele que ouve a voz do amigo que é Deus e o amigo Espírito Santo. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Paulo aconselhando Timóteo sobre aqueles que viriam ser os apóstolos do novo desse século, que são pessoas que são soberbas, são avarentos, fazem tudo. Se for me beneficiar, eu estou junto, se não for, eu não quero. Se o evangelho for me enriquecer no sentido financeiro, no sentido de status, no sentido de poder, eu quero, senão eu não quero. Então, o apóstolo Paulo já vem alertando isso. Mas o que acontece? A falta do temor a Deus vem fazendo com que esses líderes que estão se apostasiando nesse tempo tenham se esquecido disso. Não tenham observado esses acontecimentos. E nós estamos cheios, lógico que a gente não está aqui para citar nomes, mas nós estamos cheios de pessoas assim hoje, sabe, que se sentaram num trono episcopal. Um trono episcopal. Eu sou pastor fulano, eu sou apóstolo Beltrano, eu sou bispo ciclano, e não desce do seu pedestal, esquecendo que a igreja é só um corpo, Cristo é a cabeça. Meu Deus, isso é forte, hein, pastor? Uau. Isso é forte mesmo, é forte. E é justamente o que o pastor falou, uma coisa muito interessante aí, que o apóstolo Paulo, a orientação dele é para se afastar desses tais, né? Ele está falando para se afastar, ou seja, para não ter contato. Então, acho que o próprio apóstolo Paulo já fala isso até por causa da contaminação, né, pastor? Porque, querendo ou não, aquela pessoa que ela se apostatou da fé, que no caso é o herético mesmo, você vê que um dos significados da palavra apostasia significa o abandono da fé. Então, a pessoa ela não acredita numa totalidade daquilo que ela vive ou daquilo que ela prega. Então, quando ela começa a se apostatar da fé, quando a pessoa começa a entrar por esse caminho, quem tiver com ele é capaz de ele arrastar junto. Então, por isso que eu acho que o apóstolo Paulo falou, desses vocês se afastam, porque o perigo da contaminação é muito grande, né? É verdade. Olha que interessante. A nossa base cristã, ela está lá no hebraico, na raiz do hebraico. A escritura bíblica no Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico. E os judeus, quando eles queriam falar de alguém que era um apóstata, né, que no caso a apostasia da fé judaica, eles usavam uma expressão, uma palavra chamada Pósia Israel. Pósia Israel. E eu achei muito interessante porque ela literalmente quer dizer transgressor de Israel. Transgressor. Então, o apóstata, ele é aquele que transgride toda a palavra de Deus, todos os princípios da palavra de Deus, é aquele que transgride. Tá? Só que
é interessante dizer que esses próprios não se atentam para esse tipo de coisa. Eles acham que eles estão certos, eles estão no caminho certo, eles estão agindo da maneira certa. E o primeiro sintoma disso, o primeiro sintoma da apostasia no ser humano é quando ele esquece das misericórdias de Deus, esquece das benevolências do Senhor, esquece de louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Esse é o primeiro sintoma da apostasia. Porque um homem que se recorda da beneficência de Deus, uma mulher que se recorda da beneficência, das misericórdias de Deus, ele jamais consegue apostatar. Jamais. Lembra o que Deus fez contigo? Lembra de onde Ele te tirou? Né? A Bíblia fala isso. Lembra de onde Deus te tirou? Lembra de onde do lugar que Ele te tirou, do charco de lodo que Ele te tirou e colocou os teus pés firmes na rocha? Um homem e a mulher que tem isso em mente, ele não consegue abandonar a verdade do Evangelho. Então, a primeira coisa que eu entendo, nesse sintoma de esquecimento, vem fortemente a ingratidão. Sabe, não ser grato por Deus ter tirado do charco de lodo, não ser grato por Deus ter mudado a sua história. Talvez, você que está me ouvindo aí agora, você não estaria mais nessa terra. Era para estar debaixo de uma cova, dentro de uma sepultura. Mas olha o tamanho da misericórdia de Deus. E é nela que você tem que se agarrar. Nas misericórdias do Senhor. Para você entender que por Ele, é tudo por Ele e para Ele. Tudo por Ele, é verdade. E, pastor, é isso mesmo. A pessoa, no caso, ela não está igual. A pessoa que abandona a fé, o herético, né? A pessoa, então, ela não está mais a fim de seguir o evangelho genuíno do jeito que está. Então, a pessoa, ela toma um outro caminho. Mas tem muitos que entram por esse caminho e ele não abandona a palavra totalmente, né? Porque agora tem uma tal da teologia, que é a teologia como que é o nome? Fugiu a palavra. Hipergraça? Não, é a teologia a teologia inclusiva. Teologia inclusiva. Então, essa teologia inclusiva... Venha como você está e permaneça. Isso, do jeito que você está. Isso, então. E essa teologia, a base dessa teologia inclusiva é o amor de Deus. Então, eles falam que o amor de Deus supera tudo. Então, dentro dessa teologia da inclusiva, eles acabam incluindo todos. Né? Porque eles acham que não, do jeito que você está, você vai vir, você vai ficar, porque o evangelho te inclui do jeito que você está e você não precisa mudar. Então essa teologia hoje está sendo uma teologia muito contestada por alguns, mas muito apoiada pelos outros, né? Até uma forma de você não mexer na ferida das pessoas, né? Porque tem uma dificuldade muito grande, né? Quando você recebe uma pessoa, você sabe que você tem que tratar a pessoa, você tem que ensinar ela, você tem que orientar ela, tem que discipular ela para ela abandonar os velhos hábitos. Então é mais fácil você pregar para ela a teologia do inclusivo, para incluir ela do jeito que ela está, sem precisar de mudança, do que você confrontar ela, né? Confrontar o hábito, confrontar o pecado, confrontar o estilo de vida. Então eu acho que essa teologia está abrindo uma porta ainda maior para a apostasia, não é, pastor? Qual que é o problema? O problema é que as pessoas querem falar um pouco mais sério, chama de teologia de inclusivo, né? Eu já falou que é a teologia do mimimi. Por que teologia do mimimi? Porque está me tocando, eu não gosto desse jeito e pronto. Sabe? São pessoas que não gostam de ser confrontadas. Só que se você pegar o Evangelho de Cristo, toda mudança ela tem um confronto. Tem um confronto, toda mudança. Toda mudança tem que haver o confronto. Paulo, ele era, quando ele era o perseguidor da igreja, ele precisou o quê? Cair na estrada. Ele precisou ser o quê? Ser cegado. Então houve um confronto na vida dele, sabe? Eliseu, ele estava com a junta de bois lá, e Elias chegou para ele e falou assim, vem, me segue, larga tudo isso aí, vem comigo. E aí tem pessoas que são frequentadores dessa teologia que elas não querem esse tipo de conforto. Elas querem Jesus, elas querem Jesus entre aspas, porque querem as bênçãos que Jesus pode trazer, mas não querem sair da sua bolha de conforto. Sabe? E não é de hoje isso, não é de hoje. A gente falou sobre os alertas de Paulo aqui, falou com Timóteo, né, nas cartas dele, mas Jesus teve uma situação dessa. O jovem chega para Jesus e diz que eu conheço todas as escrituras, eu conheço a lei mosaica. Aí ele,
O que me falta? Ah, então falta você. Vende tudo que você tem e me segue. Opa, aí já tá me tocando. Mexeu na ferida. Não posso. Sabe? Aí já não pode. Então, quer viver uma teologia inclusiva, mas não quer ter confronto? Não sabe? Tem como, né, pastor? E olha só que interessante desse jovem falar, que vai entrar nessa apostasia. Ele conhecia toda a lei mosaica. Ele sabia todas as 613 mitzvot, que são as leis do judaísmo. Ele sabia todas. E disse ele que cumpria, né? Segundo ele fala para Jesus, ele disse que cumpria todas as leis. Só que o que faltava para ele era desapego. Desapegar da fortuna que ele tinha, desapegar do dinheiro que ele tinha. E isso é o que acontece nos dias de hoje, né? Desapegar das coisas que te beneficiam materialmente, mas estão te minando espiritualmente. Ah, eu sou super crente, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo, mas é assim, é avarento, é egoísta. É então, ou seja, se posiciona como uma coisa, mas do outro lado você está se perdendo, né? Se perdendo. Então, essa é a questão. Ele é querer se beneficiar. Então, a apostasia, ela vem por isso. Ela vem por esse ponto de vista. Porque acha, na sua ótica, acha que está tudo bem, está tudo certo. E às vezes Deus não está aprovando. Não está aprovando. Quantos líderes na Bíblia, homens de Deus, que a visão deles próprios e dos outros que estavam ao redor estava tudo bem, está tudo ok. E aí Deus chega e fala, ei, você está errado. Não é desse jeito não. Vamos falar de um aqui? Davi. Davizão sentado no trono lá, de boa, eu sou segundo o coração de Deus. E aí Natan chega e fala assim, meu amigo, você pecou. Você achou que você escondeu quem? Você escondeu do povo, você tentou si próprio enganar, né? Porque tem gente que é assim, né? Que mente para si mesmo, sabe? Monta uma farsa tão grande que até ele mesmo acredita. E aí precisou Natan chegar para ele e falar assim, amigão, você está errado. Você cometeu um adultério, você cometeu um assassinato, e você está achando que está de boa para você, só porque você está com a coroa na cabeça e sentado no trono? É melhor você se humilhar. Então, assim, tem muitos caminhando por esse caminho de Davi, achando que, porque eu tenho um chamado, eu sou um líder, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou crente há não sei quantos anos, eu estou bem. Sabe aquele negócio, uma vez salvo, sempre salvo. Peraí, uma vez salvo, sempre salvo? Como assim? Então quer dizer que eu sou salvo, eu aceitei a Cristo, desci as águas, sou salvo. Se eu cometer um pecado agora, está tudo bem comigo? Temos que pensar nisso. A apostasia, ela está entrando nas igrejas porque está tudo certo, está tudo bem. Não tem problema não. Você fez isso, está normal. Sei que você pecou hoje, normal. Segue o barco. Não há mais confronto. Não há mais confronto. Pastor, uma coisa muito interessante que o pastor falou aí é justamente sobre isso. Porque esse evangelho, essa teologia do inclusive, onde eles recebem a pessoa do jeito que a pessoa é, isso é perigoso também, porque até nas nossas igrejas nós estamos sofrendo por causa do confronto. Porque, vamos supor, qualquer pessoa que a gente vai confrontar, as pessoas hoje elas não aceitam o confronto. Então, quando você vai fazer eu chamo confronto de alinhamento, né, lá na nosso ministério, eu chamo confronto de alinhamento. Você vai confrontar as pessoas, você vai confrontar um líder, você vai confrontar um obreiro, na intenção de melhorar, mas as pessoas não recebem aquilo como um ponto positivo. As pessoas recebem o confronto como um ponto negativo, né? Ou seja, as pessoas elas não estão preparadas para ser confrontadas. E isso dá-se a esse momento que nós estamos vivendo do cristianismo, né? Em pleno século XXI, tantas heresias, né? Tantos movimentos do oba-oba. O pastor usou uma expressão muito legal aí, que é a doutrina do mimimi, né? Que pode tudo, e é verdade. Então, quer dizer, não me toque, né? Então não pode mais tocar. Então, eu acho que as igrejas têm que se atentar, porque o evangelho ele não muda, né? O evangelho não muda. As igrejas podem mudar, a liturgia pode mudar, mas o evangelho não vai mudar. E daqui a pouco nós vamos ter um problema sério, igual naquela época lá de Martinho Lutero, quando ele se desligou da Igreja Católica. Porque daqui a pouco a heresia ela vai chegar num momento tão crucial que vai ter que rachar a Igreja Evangélica no meio. Vai ter que criar dois partidos
Porque do jeito que está indo, tá Pastor, perigoso. a igreja ela pode se modernizar, a igreja ela pode mudar visualmente. Quer ser igreja pintar de branco, quer pintar de preto, quer ter luzes de neon, quer ter fumaça de neon, ok, tranquilo. Mas tem princípios bíblicos que não podem ser mudados. Jamais. Sabe, a questão é essa, princípios bíblicos estão sendo feridos. Sabe, que esses dias eu tava vendo uma série, e era uma série policial, e de repente a detenta tava fugindo e ela ofereceu dinheiro pro policial. Ele riu e falou para ela assim: isso não pode ser mudado. Não é o dinheiro que você está me oferecendo que vai mudar a minha posição. Ou seja, a honestidade não era algo do trabalho dele, era algo que estava dentro dele. Não é porque ele era um policial que ele tinha que ser honesto. Não, é porque ele era um ser humano que ele tinha que ser honesto. Então, não é porque eu sou cristão, que eu sou crente, que eu tenho que carregar os princípios bíblicos. Não, é porque eu sou filho de Deus. É porque eu sou servo do Senhor, eu sou uma criatura, sou criado por Ele. Então, as pessoas estão abandonando esses princípios em prol de oportunidades. Sabe? Tem um irmão lá da nossa igreja que ele sempre fala, né? Ele fala assim... Não, primeiro, sempre por propósito e não por proposta. Sempre tem que ser o propósito, não a proposta. A proposta, ela vai brilhar aos seus olhos. Mas e o propósito? A proposta, ela pode te levar, olha só, ela pode te alavancar muito rápido e te colocar na posição que você queria. Mas só o propósito vai te manter na posição. Então as pessoas elas estão aderindo a essa questão do propósito, a beneficência própria, porque querem chegar rápido a algum lugar. Mas se esperar o tempo de Deus e se manter firme no propósito do Senhor, Deus vai abençoar. Essas pessoas, elas acabam desacreditando de tudo. Elas vivem tanto de aparência que elas não oram mais, elas não jejuam mais, porque não causa mais efeito. Eu conheço pessoas que qualquer outro que não conhecesse ia dizer: esse aí é um homem de Deus, prega bem, fala bem, instrui multidão, mas por trás dos bastidores não tinha mais nada do evangelho. Mas aí eu pergunto, por que não abandonava? Ou por que não pedia ajuda? Porque falar: gente, socorro, eu não sou isso que eu estou mostrando mais, porque o medo já tomou conta. Sabe, eu não posso perder minha posição, eu não posso perder meus status. Eu não posso abandonar isso. Sabe, e tem medo do que o homem vai dizer, mas não tem medo mais da opinião de Deus. Mais da opinião de Deus. Isso é forte, hein, pastor? Isso é forte porque, assim, às vezes, é aquilo que o pastor está falando. A posição da pessoa, né, a vida que a pessoa leva no evangelho, né, fez aquela pessoa crescer de uma maneira extraordinária. E agora a pessoa tem dificuldade, por quê? Porque ela não quer perder tudo que ela conquistou. Então o que ela faz? Ela acha melhor ficar no pecado oculto, né? E tem medo do homem, mas não tem medo de Deus, né? E a palavra diz, lá em Lucas diz, né? Que nós não devemos temer o homem, né? Mas devemos temer aquele que tem o poder de matar e ainda lançar no inferno. Né? Então Quando a gente começou aqui, a gente até comentou antes dos bastidores de falar sobre um testemunho de vida meu, né? Eu falei que a gente ia deixar para depois. Eu vou dar só uma palhinha, um gostinho de quero mais para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu até comentei com o pastor, nós começamos um ministério praticamente juntos, né? A Igreja Visão do Altar começou juntamente com o ministério que eu presidia, que era a Igreja Amar, Apostólica, Missão, Avivamento e Restauração. E Deus mandou eu fechar a igreja. Deus mandou eu fechar a igreja. Eu varrendo a igreja, ele falou assim: o que você está fazendo com essa igreja aberta? E quando eu falo isso para algumas pessoas se assustam. Como assim quando eu fechar a igreja? Sabe? Esse testemunho eu vou deixar para contar outro dia inteiro. Mas eu só quero dizer o seguinte: quando eu fechei a igreja, Deus me levou para uma área ministerial e espiritual totalmente diferente da qual eu estava acostumado. E uma das maiores coisas que eu aprendi foi de que eu preciso ser submisso a Deus, independente da minha posição eclesiástica. Porque eu vi de homens de Deus, sabe, você é pastor presidente, você vai fechar uma igreja. Meu amigo, eu sou pastor de Deus. Aonde Deus mandar eu pastorear, eu vou pastorear.
independente se eu tenho uma igreja na minha mão ou não. E para deixar vocês mais curiosos ainda, não sou pastor presidente, não tenho uma igreja aberta, mas sou muito mais feliz como pastor hoje do que eu era 4 anos, 5 anos atrás. Porque Deus, o maior confronto, a gente falou sobre confronto aqui, o maior confronto que eu tive foi em uma situação, e Deus fala para mim assim, cadê o povo que você ganhou? E Deus trazer à minha memória situações, o pastor foi pastor itinerante também, como eu também já fui, eu fui itinerante durante 6 anos, e teve um evento que nós ministramos, e 20 pessoas chegou à beira do altar para aceitar Jesus, e Deus me mostrou aquela cena, cadê essas pessoas? Onde elas estão? O que estão fazendo? Como estão suas famílias? Aí eu falei, não sei. Ele falou, não é isso que eu quero. Aí Deus falou assim, olha como que eu fiz. Eu peguei 12 e caminhei com 12 durante 3 anos e meio. Eu instruí 12. Eu sabia como era a família de Pedro, eu sabia como era o temperamento de João, eu sabia... Sabe, isso é o quê? Relacionamento. Relacionamento profundo, hein, pastor? Os líderes hoje estão desacostumados a ter relacionamento, sabe? A ter pessoas na igreja como membros. Mas Jesus não ensinou a gente a ter membros. Ele ensinou a gente a ter discípulos. Formar discípulos. Então, o fraquejar da igreja, o cair da igreja, a apostasia da igreja vem porque não estamos mais formando os discípulos. Pessoas que são acostumadas ao confronto. Jesus chamou Pedro de diabo. Meu Deus. Lembra disso? Eu lembro. Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Chamou Pedro de diabo. Jesus falou em uma reunião também, mais ou menos a mesma coisa, falando com eles, olha, eu não escolhi vocês para andar comigo, mas um entre vocês é o diabo. E eles se abandonaram? Pelo contrário, eles olham assim, para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Mas sabe o que acontece hoje? Confronta um membro de uma igreja. É difícil. Ele vai olhar para tua cara e falar assim, pastor, eu estou indo embora. É isso mesmo. A outra igreja lá, o pastor me aceita do jeito que eu estou. O pastor não me confronta, ele não briga comigo, ele não me corrige quando eu faço coisa errada. Sabe qual é o problema hoje? Há uns 20 anos atrás, nós comemorávamos, porque a cada esquina tinha uma igreja. É o evangelho sendo proclamado, o evangelho está se expandindo, o evangelho está crescendo. Será que está mesmo? Porque uma igreja em cada esquina hoje é uma opção para um sair de uma e ir para outra porque não está satisfeito com a outra. E esquecendo que o problema não está naquele pastor, não está naquele líder, às vezes está em si mesmo. Não está na igreja, né? É verdade. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu já ouvi. Ah, não está bom para mim aqui, eu vou para outra igreja. Não vai funcionar. Porque não está sendo submisso à palavra, não está sendo submisso ao Evangelho de Cristo. Não tá. Como é que eu quero ser um líder? Eu quero me levantar para falar com pessoas se eu não sento para ouvir. Então, só voltando. Quando Deus falou para mim, fecha, Deus falou assim, vai fechar, vai sentar para ouvir, para ser curado, para que eu possa te levantar. Mas, voltando à questão do que nós estamos falando, apostasia. Os líderes hoje não fazem, não tem mais a coragem de fazer isso. Tem orgulho de fazer isso, tem medo de fazer isso. Ah, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou não sei o quê. Eu não vou abaixar minha cabeça para ouvir outra pessoa falar. Né? E Jesus não ensinou a gente de nenhuma maneira ele não ensinou isso. Jesus, ele mostrou uma humildade tamanha em seu ministério, mesmo sendo Deus. Qual era a necessidade, pastor Washington, de Jesus até João para ser batizado? Nenhuma. Jesus não precisava ir até João para ser batizado. Quando ele chega até João, João falou, não, está errado. Eu preciso ser batizado pelo Senhor. Parece que eu escuto Jesus dizendo para ele, fica quietinho. Vamos fazer isso aqui para que se cumpra a palavra do meu Pai. Olha só. Glória a Deus. Então, nós precisamos voltar a esse tipo de coisa. Sabe? O pastor também falou isso sobre discipulado. As pessoas não querem mais ser discipuladas, porque no discipulado há confronto, pastor. Há confronto. Eu passei muito por isso. Eu sempre falo que assim, a grande dificuldade que tem na igreja é assim, que quanto mais a pessoa ela vai subindo o nível ministerial, mais ela vai ser cobrada. Então é isso que as pessoas precisam entender, né? Nós temos lá aquela membresia da igreja que tem uma cobrança, nós temos lá os líderes, né? Os líderes, os discípulos, e nós temos os pastores. Então, quanto maior for o cargo eclesiástico da pessoa, mais confrontado e mais cobrado vai ser. Isso não tem como. Então, o confronto, ele gera por quê? Porque
Porque quanto mais a pessoa cresce ministerialmente dizendo, mais responsabilidade ela vai ter e mais cobrança ela vai ter naquilo que ela faz. Então é isso que a igreja precisa entender. Todos que estão ali vai ser confrontado. Não existe o evangelho, esse evangelho inclusivo que nós estamos falando aqui, é um evangelho que ele não existe biblicamente falando. Não confronta. Porque não confronta. Todo evangelho que não confronta não é evangelho, porque o próprio Cristo ele disse, né? Aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo. Então o maior confronto do homem é quando ele tem que negar os desejos dele, quando ele tem que negar as vontades dele. E o evangelho faz isso, né? O evangelho faz a gente negar as nossas vontades. Então essa parte que o pastor falou, eu acho que a nossa igreja ela sofre por conta disso, porque quando existe um confronto e a pessoa ela não aceita o confronto, ela vai fazer isso. Eu vou lá para a igreja do vizinho, porque lá na igreja do vizinho lá vai me aceitar do jeito que eu sou, eu não vou ser confrontado e vão passar a mão na minha cabeça, e não é isso que vai acontecer, né? Porque se lá for uma igreja também que é uma igreja que ela luta pela alma, para a mudança de vida das pessoas, o pastor também vai confrontar. Então o evangelho genuíno é o que confronta. O evangelho que não confronta, que não faz a gente pensar, no evangelho. E uma parte muito boa, pastor Luiz, é acerca dos desigrejados. Hoje, né, nós, esses últimos dias, a gente conversando com um pastor de teologia lá da nossa igreja, e ele estava falando, por que hoje existe um número grande de desigrejados? Porque os desigrejados hoje, eles não querem ser confrontados, então eles querem servir a Deus em casa, eles pegam o celular e eles vão assistir no YouTube a mensagem que agrada a eles. Então eles escolhem a mensagem que eles querem assistir, que eles querem ouvir. E na igreja não tem isso. Quando nós vamos para o culto, nós nem sabemos que palavra Deus vai mandar, né? Quem é o profeta que Deus vai usar naquela noite. Então, por isso que Paulo lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele dá uma recomendação à igreja dizendo assim: e não deixando de congregar, como é costume de alguns, se referindo aos desigrejados, né, e também aos que se apostataram da fé. Por quê? Porque o apóstolo Paulo quer nos ensinar que congregar é uma instrução de Deus aos nossos corações, porque nós somos confrontados na igreja. É lá que nós somos confrontados, é lá que nós tomamos o puxão de orelha, é lá que o pau quebra, é lá que o pastor vai falar: você está errado, você tem que se converter. Se você está fazendo dessa forma, Deus está mandando você mudar o caminho. Então, agora, quando você não tem uma igreja, né, ou quando você não aceita ser confrontado, você vai assistir aquilo que você quer. Pastor, e isso é perigoso. Congregar é comunhão, é estar junto, é ter relacionamento. E é isso que o inimigo quer colocar na sua mente, na mente das pessoas, que não é para ter mais. A pandemia é uma realidade, nós sabemos que teve, essa doença teve, mas ela veio para desacreditar muito isso. Porque foi a época que nós mais trabalhamos online, porque era a ferramenta que a gente tinha. Mas muitas pessoas ficaram no online. Né? Tem gente hoje que até hoje não voltou para a igreja. É verdade, sabe? Pastor. Quer assistir o culto em casa, quer ceiar em casa, né? Mas não foi isso que foi a proposta do Senhor pra gente. Porque estar na igreja, estar numa célula, estar no culto no lar, isso é comunhão entre pessoas. A gente está falando aqui de apostasia, porque a apostasia ela vem por quebra de princípios. Volta lá no princípio. Deus olha para Adão e fala assim: não é bom que o homem esteja só. E quando Deus fala isso para Adão, ele não está falando só da mulher. Ele está falando de solidão, de estar sozinho. Quanto que uma solidão influencia o ser humano? Trazendo tristeza, angústia, depressão, né? Sentimento de morte. Então essas pessoas querem cada vez mais ficar sozinhas. Então a igreja é lugar de comunhão. A igreja é lugar de você estar com pessoas, se relacionando com pessoas. Haja visto que o evangelho ele é através de pessoas. As pessoas esquecem isso. O evangelho é de Cristo, a palavra é de Deus, o poder é do Espírito Santo, mas é através de pessoas. Você conheceu o evangelho, pastor, através de alguém. Alguém pregou para o Senhor. Alguém ministrou a sua vida. E através dessa ministração, o Senhor está com Cristo até hoje. Então, as pessoas esquecem disso. Ah, não, mas eu tô aqui, ó, tô com a telinha do meu celular, eu tô vendo tudo, tô assistindo tudo. Negativo. Falta o quê? O calor. Calor, falta o calor, a comunhão. Entendeu?
uma célula, um culto no lar, um pequeno grupo, não sei qual denominação que se usa, você está usando aí. E um culto na igreja é primordial para essa comunhão. É primordial para isso. Olha só que doença do inimigo. Acho que já deve ter falado isso, que doença do inimigo. Essa doença que teve, a gente teve essa pandemia. Ela queria afastar as pessoas cada vez mais. Sem contato, não toca, né? Usa máscara, não sai de casa. Isso aí é a teologia do diabo. Do diabo, é verdade. É a teologia do diabo. Porque quantas das vezes nós vemos Deus falando: tô aqui, tô contigo, tô do teu lado, eu te seguro pela tua mão, eu te abraço, eu te sustento. Então, isso foi tudo teologia do diabo sendo implantada aos poucos para que a igreja de Cristo se afastasse. Quantas vezes nós não fomos curados dentro da igreja por causa de um abraço? Não foi nem uma palavra, não foi um sermão de 2 horas, não foi uma pregação pentecostal que rachou o teto da igreja e caiu fogo. Não, às vezes um abraço, sabe? Curou vidas, salvou vidas. E é isso que o diabo está querendo tirar e trazer cada vez mais apostasia. Nós estamos falando de apostasia aqui, irmãos, e tem um outro sintoma da apostasia que está imperando no meio dos crentes, que é: eu estou satisfeito como está tudo bem isso aí. Sabe? O nível que eu cheguei para mim está ótimo. Só que o Evangelho de Cristo, ele vai cada vez mais nos dando fome e sede de Cristo. Nós temos que ter mais fome e sede de Cristo. Se você está olhando para a tua Bíblia, está olhando para o culto da tua igreja, para o teu pastor ministrando, o teu líder ministrando, e para você está bom aquilo, você não tem mais sede de crescer em Cristo, alguma coisa está errada. Verdade. Sabe? Se a oração que você faz não te satisfaz mais, alguma coisa está errada. Porque essa apostasia, ela é sim uma doença espiritual. Só que as pessoas estão tratando como coisa normal. Eu estou meio desanimado hoje, sabe? Eu não vou para o culto hoje não. Não, está desanimado? É hora de ir para o culto sim. Eu estou meio cansado hoje, eu não vou para o culto hoje não. Não, você está cansado? Então bora para o culto sim. Aí é hora de você ir para o culto. Porque ir para a igreja, ir para as coisas de Deus quando tudo está bem é fácil. Qualquer um vai. Eu quero ver você ir quando tudo está dando errado. E outra, ir quando tudo está dando errado e chegar lá glorificando ao Senhor. Para o Senhor olhar para você e falar assim: olha, agora sim eu preciso abençoar ele, abençoar ela. Então, esse é um dos pontos que nós temos que analisar. Quando a gente acha que está tudo certo, porque o comodismo tomando conta. O comodismo é muito perigoso. E a falta de sinceridade no coração para com Deus. O comodismo é muito perigoso, né, pastor? Como diz, porque quando a gente olha pra gente, e é igual aquelas pessoas que vivem de passado, né? Você precisa ter me conhecido uns anos atrás, eu era profeta, eu era pregador, eu fazia obra, e a pessoa que vive de passado, né? Aquela pessoa que ela fala o que ela já foi lá no passado, porque como o presente dela não corresponde com aquilo que de fato Deus quer que ela seja, então ela pega aquilo que ela foi no passado bom que aquela pessoa teve como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e ela usa essa desculpa falando: eu já fui uma benção. Só que isso não funciona, para Deus não funciona. Não, é insatisfação. Insatisfação. Ela é tão insatisfeita com ela mesma que ao invés dela, eu volto a dizer aquilo, ao invés dela procurar a cura, a libertação, porque as pessoas quando a gente fala de cura e libertação, o nosso crentionês, né, a sua forma de vida de crente acha que só precisa de cura e libertação quem é do mundo, quem está desviado. Gente, tem muita gente que está na igreja que você não vê pecado na vida da pessoa, tem um bom casamento, sabe, trabalha, tem um bom relacionamento com os filhos, tem um bom relacionamento com os filhos, mas precisa de cura e libertações. Sim. Precisa, porque nós aprendemos que cura e libertação é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você precisa curar e se libertar de coisas que estão te afastando de Deus. Todos os dias. Tem uma pastora, a nossa amiga em Cristo, da minha família, a pastora Adriana, ela fala assim: de manhã eu acordo crente, à tarde eu tô mais ou menos e à noite eu preciso me converter. Meu Deus. Não é por causa do pecado, é por causa das frustrações do dia a dia, das lutas, das adversidades. Dia a dia. Então, todos os dias nós precisamos nos fortalecer cada vez mais, nos revestirmos mais da armadura de Cristo. Todos os dias. Né? Então, não existe, irmão, não existe um super crente, não existe a Mulher Maravilha do Evangelho, o super-homem do Evangelho, não existe. Todos os dias nós precisamos vigiar. Não é porque eu tenho um cargo eclesiástico, não é porque eu sou líder de multidões. Não é isso, não.
Isso aí, Todos pelo os dias contrário, tem isso aí nos torna um alvo cada vez maior. Aquilo que o pastor Walsh falou sobre você, quanto maior o seu cargo, você é mais confrontado, maior é o alvo que você tem na sua testa, de dardos inflamados do inimigo. Mas eu preciso me colocar na posição de servo de Cristo, dizer assim, não importa a minha posição, eu tenho que ser direcionado por Deus. Sim. E se no passado eu fui um grande influenciador, eu fiz acontecer, como o irmão citou aqui, eu preguei, eu ganhei alma, eu fiz aquilo, e hoje eu não estou fazendo, onde é que está o erro? Em mim. Então eu preciso buscar a cura e fazer a vontade de Deus. Talvez a vontade de Deus não seja mais o que você foi no passado. Às vezes é outro caminho, como que foi o que aconteceu comigo. Um outro caminho, é outro caminho que ele quer te direcionar, é de outra forma que ele quer te usar. Só que as pessoas elas não estão preparadas para entender isso. E aí é onde entra a apostasia. Não, se não é do jeito que eu quero, então não vai ser de jeito nenhum. Sabe, se Deus não vai me usar como me usou antes, eu também não quero mais ser usado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E essa teoria que o pastor está usando é muito importante, né? Eu conversei com um pastor, participei agora recentemente de uma conferência, né, de pastores, mas ficou dias, né, sendo ministrado por alguns pastores que veio da Coreia. Eu aprendi uma coisa muito interessante, né? Um dos pastores coreanos, ministrando a gente, eles disseram que depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia, ela ficou na miséria. A Coreia ficou na miséria, né? E ela ficou a domínio, uma parte da Coreia ficou a domínio da Rússia e a outra parte da Coreia ficou a domínio do Japão. E aí, como tanto a Rússia como o Japão viu que não valia a pena ficar com os coreanos, porque eles estavam em miséria, eles não iam conseguir extrair nada dali, então eles devolveram o país para a Coreia. Então o Japão devolveu a parte dele e a Rússia devolveu a parte deles. E o que aconteceu? Houve a divisão, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte é a ditadura, né? É uma comunista. É a comunista. E a Coreia do Sul é país que eles vivem na democracia. E esses pastores, eles vieram da Coreia do Sul. E eles falaram que o que levou a Coreia do Sul sair do estado de miséria e se tornar hoje um dos países do topo do mundo, eles falaram que foi uma frase que eles usaram depois da Segunda Guerra Mundial. Eles usaram uma frase dizendo assim: hoje eu preciso ser melhor do que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. E eles colocou essa frase em prática, ou seja, então os coreanos eles não aceitam hoje ser pior do que ontem. Então todo dia quando eles acordam, inclusive o que eles falam que tem, eles usam essa frase nas escolas, né? Então o tema deles é isso. Todos os dias eles têm que ser melhores, eles não aceitam ser pior do que ontem. Então eu acho que assim é um pensamento bom, né? Um pensamento bom. Então eu acredito que todo crente também ele tem que levar isso no coração, né? O crente não pode aceitar ele ser pior do que ontem. Se ontem eu era um homem de Deus, se eu orava, se eu buscava, se eu me dedicava, se eu estudava, eu tenho que fazer isso hoje também, né? Eu não posso ser hoje pior do que ontem, porque senão eu estou andando para trás, né? Exatamente, a gente estava falando do confronto do discipulado e as pessoas não querem isso aí melhorar a cada dia, porque o discipulado, pastor, ele é chato. É chato. Sabe por que ele é chato? Porque muitas vezes você vai ouvir coisas que você já ouviu. Vai repetir isso de novo, vai falar isso de novo. Mas tem uma frase que a gente está vivenciando. O senhor falou de frase, tem uma aqui também. Que o senhor falou de frase, a gente está vivenciando uma frase também, que foi dada para os nossos pastores no encontro lá de Manaus. Para quem não sabe, o nosso ministério ele segue a visão celular M12, né? Visão modelo dos 12. E tem um encontro nacional lá em Manaus, no MIR, na igreja do apóstolo do René Terra Nova. E tem uma frase que os pastores trouxeram de lá que já virou também uma frase para mim. E eu vou dizer aqui para vocês: a repetição com correção até a exaustão para chegar à perfeição. Rapaz, forte demais. Repete aí, pastor. Repetição com correção até a exaustão para chegar à perfeição. Nossa, é forte mesmo. Só que o apóstata,
o preguiçoso, aquele que não quer nada com nada, aquele que está no evangelho só por status, aquele que só está para se aparecer, não vai suportar isso. Não suporta. Não vai suportar. Vai se enfadar rápido, vai dizer, não, tá bom, que isso, para repetir de novo. Olha, pastor, eu estou há 4 anos na visão modelo dos 12, vou para 5 anos. Foi desde que eu fechei o ministério qual presidia. E eu vi tanta coisa repetida que eu falasse assim, mas eu já passei por isso, eu já vivi isso. E o Espírito Santo fala assim, vive de novo. Vive de novo. Vive de novo. A perfeição vem no olha só, repetindo. Depois de quase 5 anos eu escuto essa frase. Aí agora eu estou entendendo. O que o apóstolo Paulo fala sobre estatura de varão? Estatura de varão perfeito. O apóstolo Paulo fala assim, que a gente faz as coisas para chegar à estatura de varão perfeito. Sim. Então, se eu quero chegar a uma estatura de varão perfeito, então eu tenho que ouvir, eu tenho que ser corrigido, tem que ir até, a repetição tem que vir até a minha exaustão, para que eu possa chegar até um nível de perfeição. Isso. E as pessoas não estão preparadas para isso. Chega num determinado momento, e a gente viveu muito isso. Eu estou apenas 4 ou 5 anos na visão. Eu vi muito disso. Gente que vinha, daqui a pouco eu já estou cansado disso. Aí, rapaz, tá cansado do quê? Não, já passei. Não, passa de novo. Passa de novo, é. Vai de novo. Tá se aperfeiçoando. Mas cansou e abriu mão de tudo. Tem uma outra frase, que essa é minha, pessoal, que há alguns anos atrás, eu ministrei e eu falei essa frase, e ela também eu carrego muito na minha vida, que é, está mais perto de chegar do que de voltar atrás. Tem muita gente voltando atrás na caminhada, só que não observou que está mais perto de chegar. Visualiza aí na sua mente um caminho, um trajeto que você quer fazer. De repente, vamos supor, você está indo daqui para a cidade dos meus pais, lá na Bahia, vamos supor, Tucano, interior da Bahia. Aí quando você chega em Feira de Santana, faltando, se eu não me engano, acho que é 100 km para Tucano. Você chega em Feira de Santana e fala assim, quer saber? Estou cansado. Eu vou voltar para São Paulo. Tem muito crente fazendo isso, pastor. Perto de chegar, mas voltando atrás. Desistir. Meu Deus. E aí parece que eu vejo Deus olhando e falo assim, meu filho, tá aqui a bênção, é só vir mais pertinho. Um pouquinho. Poxa vida. Tá pertinho. As atividades da igreja não trazem mais prazer. Os cultos não trazem mais prazer. Ontem escutava o pastor Washington ministrando. Nossa, que palavra gloriosa. Hoje esse pastor Washington ministrar, não gostei da palavra não. O pastor Washington estava bem xoxinho hoje, né? Não pregou bem. Como assim? Sabe por quê? Essa apostasia já inundando os corações, sabe? Habitando nas mentes, sabe? Tô na igreja só porque eu tenho que bater cartão lá, senão vão me perguntar porque eu não fui. É verdade. Às vezes já tá frio, né? Desviado dentro da igreja, né? E não pode, né, o pastor? É interessante o que o pastor está falando, porque é justamente isso. Às vezes, a frieza espiritual, ela dá alguns sinais, né? Dá. E esses sinais, e esses sintomas, esses sinais, eles são evidentes. E a pessoa, ela tem que realmente se atentar a esses sinais, né? Porque a tendência é só... Tem esse sinal que eu acabei de falar agora, que não tem mais prazer com nada. Tô aqui por estar, tô só ocupando um espaço aqui para a cadeira não ficar vazia. E tem um outro sinal que é o pecado já não tem mais nada, não acontece nada. Se pecou bem, se não pecou, amém. Se pecou, tá tudo bem. Não tem mais arrependimento. Não tem mais arrependimento. Esse é um dos sintomas também da apostasia, é que o apóstata, ele não se sensibiliza mais com o pecado. Enquanto o evangelho ensina, nós temos que estar revoltados contra o pecado. Sim, indignados. Sabe? Não contra a pessoa que peca, irmão. Irmão, presta bem atenção. O maior problema que está tendo hoje, as discussões que está tendo hoje, as polemizações que está tendo hoje, é porque acha que o cristão está contra o fulano que pecou. Não, o problema não é o fulano, o problema é o pecado. É o pecado. Nós vamos sempre debater com o pecado, vamos sempre lutar contra o pecado. Sim, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Exatamente. Sempre a raiva tem que ser descontada no pecado. Então, quando o cristão ele tá achando isso normal, tá tudo muito bem, tá errado. Sabe, a apostasia já invadiu a mente e o coração. Quando o desejo de ser santo em Cristo já não é maior na tua vida, irmão, pode ligar a luz vermelha, o sinal de alerta, porque a apostasia já está batendo na sua porta. Porque diferente como a gente começou essa conversa aqui hoje falando sobre isso,
A apostasia do século XXI, ela se difere da apostasia da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, quando ele fala de um apóstolo, ele fala que esse aí abandonou a verdade, foi embora. Só que hoje muitos estão dentro das igrejas, mas estão vivendo como apóstatas. Verdade. Perigoso, hein, pastor? E a nossa luta contra essas pessoas está sendo muito grande, pastor. A gente, como líder de igreja, trabalhando com gente, essa luta é muito grande, porque deixa eu falar uma coisa muito importante aqui. Essa ideia de apostasia dentro da igreja, ela já vem sendo trabalhada pelo inimigo das nossas almas há mais de 30 anos. Né? Há mais de 30 anos, de infiltrar pessoas dentro da igreja com o trabalho de serem apóstatas. Aí vem aquela série de perguntas: Deus não revela? Depende de como está a tua vida de oração. Porque uma coisa que eu até falar, acabei deixando passar, mas entrou aqui de novo, é que alguns líderes estão ficando tão cegos que colocam qualquer um para fazer as coisas. Nós falamos de altar purificado, sabe? Para subir no altar, para ministrar uma palavra, para ministrar um louvor, a pessoa tem que estar com a vida santificada. Tem muito lugar aí que isso aí já... isso aí não faz diferença não. Pega aí um instrumento, canta de qualquer jeito, fala de qualquer jeito. Prega de qualquer jeito. Prega de qualquer jeito. Então, essas coisas estão minando um dom espiritual muito importante. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 12, sobre os dons espirituais, e fala sobre o dom de discernimento de espírito. Onde é que ele está? O Espírito Santo não está dando mais? Porque se você lê Bíblia, ou leitor de Bíblia, o dom espiritual é dado conforme a vontade do Espírito. Então você precisa orar para que ele te dê esse dom. E está faltando nas igrejas. Porque tem muitas igrejas aí que está todo mundo de qualquer jeito. E aí depois, quando vem essa batalha espiritual, essa guerra contra a apostasia, não entende por quê. Quantas vezes você já não ouviu falar: a igreja de tal fulano foi rachada? Tá, mas quem rachou? O que estava do braço direito dele. O que estava do lado dele. O que era o segundo dele. A gente escuta muito isso. Mas peraí, quem colocou ele como segundo? Não foi o bendito ali que colocou? Onde é que estava a visão dele espiritual para ver tudo isso? Ele não viu essa apostasia acontecendo? Deveria ter visto. As facções na igreja se formando. Ele não viu isso? Onde é que estava a oração dele? Onde é que estava o jejum dele, que ele não estava vendo isso? Onde é que estava o pulso dele, o cajado dele para instruir a igreja, para não ter esse tipo de disse-me-disse? Porque os sinais têm, né, pastor? Os sinais têm, né? Os sintomas têm, os sinais têm. A doença, toda doença, ela tem um cheiro característico. Quem trabalha na área da saúde, entra num ambiente hospitalar e fala: isso aqui está com cheiro de tal coisa, está com cheiro de tal coisa. Já sabe. Já sabe. No mundo espiritual não é diferente. A apostasia, irmão, a facção dentro da igreja, sabe? Uma palavra que você está mais associado a falar, aquela panelinha sendo formada, ela tem um cheiro, e é um cheiro podre, fétido, você sente cheiro de longe. E tem que acabar com isso. Como que é facção, pastor? Facção dentro da igreja. Facção, grupos sendo formados às vezes para derrubar um líder, para derrubar rebelião, né? Para fazer rebelião, sabe? E isso a gente tem que trabalhar, tem que lutar contra isso o tempo todo, tem que batalhar contra isso o tempo todo e não esmorecer. Não podemos ter medo de lutar contra isso. Não podemos ter medo, pastor. Não podemos, verdade, pastor. Não podemos. E é isso que mantém uma igreja de pé, uma igreja íntegra, uma igreja com visão de reino, porque a igreja não tem visão de placa. É visão de reino, não pode ter visão de placa, é visão de reino, sabe, crescendo para ter uma vida com Cristo. É assim que nós temos que trabalhar. E é necessário, pastor, combater então essas heresias, né? Custa o que custar, tem que combater. Né? Tem que combater. Não tem o que fazer. Porque a igreja ela vai ter que escolher, tem dois caminhos, né? Ou ela vai ceder a apostasia, ou ela vai ter que confrontar, né? Pastor, a gente falou muito aqui hoje de coisa, e a gente bateu numa tecla muito importante, que é o discipulado, né? O discípulo, ele fala a mesma linguagem do seu mestre. E quando a gente fala a mesma língua, não tem briga, não tem discussão. Isso é verdade. Porque essa tem que ser a visão, falar a mesma língua, né? Falar a mesma língua. Pastor, passa rápido, né? Já deu 1 hora. Já passou? Meu Deus, você vê? Tem que pegar 1 hora para vir umas 2 horas. Eu acho que eu tenho que voltar de novo, hein? Olha eu me convidando já. Gente, Deus